Muito bem, caros alunos do MEC, vamos lá para o nosso segundo tempo, e vamos dizer de passagem, né? Um segundo tempo quentíssimo aqui no MEC para vocês, porque vou falar agora sobre dois sensores de oxigênio e mais um sensor de temperatura nesta última aula sobre sinais de entrada do GM Agile, ok? Bom, para começar, vamos falar sobre o sensor de oxigênio, né? Esse sensor que fica na tubulação de escape e, como o próprio nome diz, mede a quantidade de oxigênio nos gases de escape. Popularmente conhecida como sensor lambda ou sonda lambda, né? Ela faz a comparação entre um oxigênio com teor constante, que é o que nós respiramos, né? 21, quase 22% do ar que nós respiramos tem oxigênio. E dentro do escapamento, essa variação é para bem menos que isso, né? Porque vai ter a variação da queima, né? E por aí vai. Esse sensor, comparando o oxigênio com teor constante e o oxigênio com teor variável, gera um sinal elétrico. Portanto, a sonda lambda é um gerador de sinal. Ela não precisa de positivo para funcionar. Ela gera o sinal elétrico. Claro, ela tem 4 fios, 2 fios brancos que são da resistência de aquecimento, um fio cinza que é um aterramento a mais na peça, né? Além da carcaça, um aterramento a mais. O fio preto é o fio de resposta, que terá a variação entre 0,1 e 1 volt. De 0,1 a 0,5 indica mistura pobre, tá sobrando oxigênio. De 0,5 a 1 volt indica mistura rica, que está faltando oxigênio ou sobrando combustível. Tá? É muito importante o sensor de oxigênio, porque ele é o responsável por fazer o que a gente chama de close loop, ou circuito, ou círculo fechado. Tá? Então é o circuito fechado, ou círculo fechado, onde o módulo recebe o sinal dos sensores, comanda o tempo de injeção e ignição e analisa se aquilo que queimou está dentro de um padrão ou fora de um padrão, ou mudando o nome, se está numa mistura rica ou numa mistura pobre. E então é feita a correção, para que no próximo ciclo isso seja corrigido. Só que o sensor de oxigênio, jamais ele diz assim para o módulo, ó, está ótimo, para aí a mistura. Não. Sempre vai alternar rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, sempre. E o módulo sempre vai estar corrigindo. Aumenta o TI, diminui o TI, aumenta, diminui, para que, na média, se pega esse aumento e diminui, na média, fica ideal a mistura. Ou seja, é uma correção o tempo todo acontecendo, constante. É um sinal muito importante para o módulo, porém, neste veículo temos 2 sensores de oxigênio. Vamos lá. Temos o sinal da quantidade de oxigênio em uma dupla de sensores para a adequação da mistura no pós-queima e um melhor funcionamento do catalisador também. Então é assim, a sonda lambda tem uma peça antes do catalisador, que é a responsável por informar para a ECU essa adequação da mistura entre pobre e rica, e temos uma sonda lambda depois do catalisador,
para justamente informar ao módulo a situação da mistura depois que o catalisador já fez a sua conversão catalítica, para manter o catalisador numa temperatura boa de trabalho e oxigenar o catalisador. Porque a mistura também não pode ficar só na ideal, tem que ficar às vezes um pouco pobre para oxigenar o catalisador, para ele poder limpar o catalisador. Tá? Então temos dois sensores, um antes e um depois. Os dois alternam os valores? Sim. Só que a sonda lambda 1 antes do catalisador alterna rápido e tem que ser assim. A 2 depois do catalisador fica mais estabilizada para pobre e para o meio. Para pobre e para o meio, né? O meio seria meio volt. Tá? Vamos lá. Pré e pós-catalisador. Então são dois sensores de oxigênio. Tá? Está aí na telinha de vocês o catalisador. Estão vendo o catalisador do Agile, né? 4 saídas, já juntando no catalisador. Então, não tem coletor de escape, pessoal. O carro não tem. Quem é o coletor de escapamento do carro? Obviamente é quem? O catalisador. Perceberam isso, pessoal? Como as peças nos veículos estão ficando mais compactas. Ó, catalisador e coletor de admissão, ó, coletor de escape, né? É a mesma peça nesse carro, tá? Olhem ali o orifício, né? O de cima, tá? É o orifício da sonda lambda, do sensor de oxigênio. Aqueles orifícios laterais, né? São do suporte, né? Que é o defletor para o radiador não sofrer tanto o catalisador e vice-versa, tá? E ali embaixo a sonda lambda original do carro. Detalhe importante: as duas sondas, embora tenham funções diferentes, né, uma mede antes, a outra mede depois, elas têm um funcionamento idêntico, comprimento de fios idêntico, posição dos 4 fios a mesma, são iguais. Então você vai ter 2 fios brancos que são da resistência de aquecimento, tá? Um fio cinza de aterramento e o fio preto de resposta do sensor. Tá? Então está aí o sensor de oxigênio dessa linha GM Agile. Vamos falar sobre pré e pós? Vamos lá. Sempre depois de aquecido, acima de 300 graus, teremos a geração de um sinal elétrico de até 1 volt. Mas na sonda pré, temos uma variação constante, de pobre para rica, de rica para pobre, bem rápida. Já na sonda pós, temos uma variação pequena e uma tendência de ir muito mais para pobre. Tá? Por quê? Ela está depois do catalisador. E é muito comum o pessoal passar o scanner nesse carro e acusar sonda lambda 2. Tá? Apresenta muito defeito a sonda 2. Mas, geralmente, tem mais a ver com catalisador. O Agile, pessoal, esse catalisador, dá a entender que ele é pequeno para o carro. Não sei. Ele para de fazer a conversão catalítica, parece que ele satura rapidamente. Então, Agile aí, com quilometragem acima de 50 mil quilômetros, luz de injeção acesa, acusando sonda 2, ou já troque, passe orçamento, ou marque lá na ficha de recepção, catalisador em teste. Porque é muito comum apresentar problema. Tá? Então, muita atenção com o catalisador do Agile. A sonda 2 também estraga. É mais difícil, mas estraga. A sonda 1 já é mais raro trocar. Tá? Vamos lá. Temperatura do motor. Opa, um outro sensor. Agora o que mede a temperatura é mais ou menos
Isso. É o sensor que informa para o módulo a temperatura do motor em forma de voltagem, né? E o módulo faz essa conversão. Vamos lá. É o sensor que informa a ECU a alteração da temperatura do líquido de arrefecimento. Posicionado na parte traseira do cabeçote, faz essa medição através de um termistor do tipo NTC. Então ele tem o quê? Uma resistência elétrica que vai variar de acordo com, né, a temperatura do líquido de arrefecimento, porque o sensor ele está enterrado, né, ou seja, ele está dentro da água, né, ali atrás do cabeçote do motor. E aí a variação da temperatura da água, do líquido de arrefecimento, vai alterar a resistência. Só que essa resistência é do tipo NTC. Tem um coeficiente negativo de temperatura. E então teremos o quê? Uma variação inversamente proporcional. Isso é importante, porque como que esse sensor funciona? O módulo, como que o módulo comanda ele? O módulo envia para ele, né, um positivo e um negativo. Um negativo constante e um positivo com controle em 5 volts. E então, a ECU, por esses 5 volts tendo uma queda, teremos, né, a variação da temperatura do motor. Já eu mostro a tabela para vocês, ó. Só um sensor em corte, né, um sensor padrão, ó. Temos 2 pinos lá em cima. Esses fios, eles vão estar ali interligados pela resistência NTC. E a resistência vai ter essa variação inversamente proporcional. Quando o motor está frio, tá? Temperatura baixa, a resistência está alta. O módulo manda 5 volts. Se a resistência está alta, não consegue jogar os 5 volts quase para o outro lado. Vai cair para uns 4 volts, mais ou menos. Sinal que o motor está frio. Quando o motor está quente, a água está bem quente, temperatura alta, a resistência está baixa. O módulo manda 5 volts, esses 5 volts atinge facilmente o aterramento do outro lado. Vai cair para mais ou menos 1,5 volt, 1 volt. Pronto, o módulo interpreta que o motor está aquecido. E aí, de forma linear, temos o que? As variações de temperatura, de baixa para alta temperatura. Belezinha? Olha aí os valores em tensão, ó. Acabei de comentar com vocês. Temperatura em graus Celsius e a tensão em volts. Motor frio, 20 graus Celsius. A tensão em volts do sensor, o módulo manda 5. Está caindo para quanto? 3 volts. Então, se quer para 3, o módulo já sabe. 3 volts, esse motor está frio, está com 20 graus. 2,4, o motor está com 40 graus. 0,9, opa, esse motor está começando a esquentar, 80 graus. Meio volt, o módulo manda 5, caiu para meio. O motor está com quantos graus? 100 graus. Então temos o que? Uma variação, ó, inversamente proporcional. Conforme a temperatura vai aumentando, a tensão de resposta vai diminuindo. Esse é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Detalhe importante, o módulo usa esse sinal para quê? Várias funções. Não é só uma. Ele usa esse sinal para várias funções. Bom, o mais comum, o que é? O módulo usa esse sinal para adequar o mapeamento da mistura. Claro, motor frio precisa de mais combustível para funcionar, né? Motor quente, menos combustível, tá? Isso é óbvio. O que mais? O módulo usa o sinal desse sensor também para fazer a partida frio. Não é um carro flex? Pois bem, em temperaturas em que o motor, hein? Não é o ar, que o motor esteja aí abaixo de 17 graus Celsius,
e se a mistura estiver muito mais para álcool, haverá a injeção de partida frio, reflex, né? Que mais esse sensor tem de função? Também um módulo com base na informação desse sensor vai controlar o relé do ventilador, a famosa ventoinha, né? Para poder controlar a temperatura do motor. O que mais? Através da comunicação que existe, o módulo, com base no sinal desse sensor, comanda o painel de instrumentos do Agile. Ou seja, temos vários controles com base nessa informação. Tá? Vamos lá. Aqui a central desse veículo e vamos lá a mais uma dica. O catalisador do Agile é uma das peças, né, uma das falhas mais comuns nesse modelo. Portanto, muitas vezes a indicação de sonda 2 como falha pode ser defeito da própria peça, mas também pode ser falha do conversor catalítico. Tá? Então é assim, acusou sonda 2, pessoal, faça uma análise minuciosa. Tá? Por quê? Para enxergar o catalisador é um pouco difícil. Tá? Se tirar a sonda 1, você consegue enxergar se ele está quebrado ou derretido. É possível. Mas por baixo já é um pouquinho mais difícil. Tá? Eu costumo colocar sonda com câmera. Tá? Sabe aquelas sondas que você põe dentro do motor para ver se o motor está queimando óleo, etc. Costumo usar isso no catalisador. Tem-se bom resultado. Tá? Porque geralmente quando ele está ruim, ele está derretido ou quebrado. Aí é possível enxergar. Agora quando ele está saturado, aí já é mais difícil identificar. Ok? Vamos lá, a perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. É difícil, é raro a troca do sensor de rotação do motor? Resposta, né? Sim. O sensor é difícil trocar, tá? Mas, se for necessário, é bem fácil a troca dele. É pequenininho, né? Ele é simples. Não tem mais aquele cabo que dá a volta no motor todinho, igual alguns motores da linha GM. Ele é só o sensor, mais simples e mais barato também. Belezinha? Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais, comentou: professor, uma vantagem das sondas serem iguais é a possibilidade de trocá-las. Se o defeito continuar, né, confirma a suspeita. É verdade, isso não é. Tá? Nem todos os carros usam as duas sondas iguais. Do Agile, positivo, é a mesma, mas a grande maioria não é. Tá? Então só atenção com esse detalhe, tá? Geralmente o cabo é diferente, né? Então nem sempre é a mesma sonda, tá? Tem carro que usa sonda planar antes do catalisador e sonda comum depois do catalisador. Tem carro que usa as duas sondas planar, né? Aqui as duas são iguais, tá? Eduardo Pereira, o relógio de teste de catalisador é a única forma de analisar o catalisador? Bom, então é assim. Como se testa um catalisador? Depende do defeito, tá? Um catalisador, tá? Para você fazer uma análise dele, o bom é o teste de temperatura. Quando um catalisador está convertendo corretamente os gases dele, a temperatura de saída dos gases é 10 graus acima da temperatura de entrada. Então é assim, você está medindo os gases no catalisador com o laser, né, o termômetro laser que você tem na oficina. Se não, tem que ter um, tá? Você mede antes, deu 190 graus. Você mede depois, deu 212, opa, beleza. Deu 22 a mais. O catalisador está fazendo a função dele, tá? Agora você mediu antes, deu 200 graus. Mediu depois, deu 202. Está legal, tá? Então, faz parte
do funcionamento do catalisador o aumento da sua temperatura pós, né, na saída dos gases dele, tá? Mas nem sempre dá para você medir isso lá no carro, tá? Bom, além do termômetro laser, o legal de catalisador é aquilo que eu falei antes. Você tira a sonda e coloca a sonda, né? Sonda e sonda, né? Tira o sensor de oxigênio e coloca a sonda, né? Que é a vareta com câmera na ponta. Você fazer a endoscopia do catalisador. Você enxerga lá dentro. Mesmo porque essas sondas geralmente têm lanterna. Então dá para você enxergar dentro do catalisador, tá? Ajuda, tá? Agora, de uma maneira geral, a linha Agile acima de 80 mil quilômetros danifica o catalisador. Muitos abaixo disso, tá? De 80 geralmente já está bem ruim, tá bom? Daisy Rosa Santos, lá da KDS Automotiva. A partida frio do motor é só para álcool ou também é usado com gasolina? A válvula é acionada sempre? Não. O sistema de partida frio, né, onde é injetado gasolina do tanquezinho, só ocorre quando temos mistura álcool e gasolina no tanque, acima de 70% de álcool. Ou seja, tem 70, 80, 90, 70% de álcool. Então é acima de 70. Temperatura do motor abaixo de 17 graus. Tem bastante álcool e a temperatura baixa para ocorrer a injeção de partida frio, tá? Também o pessoal da KDS Automotiva. Professor, a sangria do sistema de arrefecimento é essencial para o funcionamento do motor? O ar no sistema faz a injeção ficar oscilando? Nem digo, né? Oscilando. Ar na linha de arrefecimento atrapalha o funcionamento do sistema de arrefecimento, tá? Então o correto é o quê? Na hora de mexer no sistema, abastecer, sempre fazer a sangria. Pode ser pelo sensor, pode ser pela mangueira, com o motor frio e colocando o líquido de arrefecimento e saindo as bolhas de ar, tá? Isso facilita e muito o funcionamento do sistema de arrefecimento. Não chega a afetar o sistema de injeção não, tá, pessoal? Não chega nesse ponto. Mas o de arrefecimento, a sangria ajuda bastante. E aproveitando, não se esqueçam que ar quente, né, o sistema de ar quente interno, quando você trabalha no sistema de arrefecimento, tem que ser acionado para fazer circular o líquido dentro do carro e retornar para o sistema. Então, se o carro tem o ar quente, né, no caso do Agile, tem que ligar o ventilador, posicionar a temperatura para o máximo, para que a água circule no radiador do ar quente dentro do carro. Ok? Belezinhas, dicas? Muito bem. Caros alunos do MEC, fechamos aqui mais uma aula técnica, nossa aula de número 20. Semana que vem, Agile 1.4 Flex, atuador, parte 1. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MT Thompson, e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM, há vários modelos de válvula termostática diferentes. O modelo 22192 possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.